pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi a Goiânia, o Gabriel Pressini foi também, foi lá para acompanhar a primeira vitória fora do estádio depois de 300 e fumaça dias. Eu acho que é 15, segundo Alexandre Gisbrich, mas eu não vou cravar porque eu não lembro exatamente o número, se era 318, 315, mas era uma quantidade grande de dias em que o São Paulo não ganhava fora do estado, dentro do território brasileiro, fora do estado. Era muito necessária a vitória, apesar de subir pouco na tabela. O São Paulo está na 7ª colocação, teria ficado em 8º se tivesse empatado. Esse é o vídeo de um jogo que não foi fácil, mesmo o Atlético Goianiense tendo ali outras preocupações, perdeu o jogo de ida contra o Olímpia, vai ter que reverter isso, um time muito físico, conforme falamos, ou quase falamos, que o Gabriel estava sem conexão, então ele mandou um áudio com as análises ali, um time muito físico e tal, então eu vou querer saber o que se confirmou e o que não se confirmou da fala dele, e do que a galera conseguiu escutar. E mais importante é dizer, o próximo jogo é contra outro Atlético Mineiro, também fora de casa, no domingo, 6 horas da tarde. E o São Paulo, além dos 10 desfalques do departamento médico, acho pouco provável que alguém volte, o São Paulo perdeu hoje Diego Costa, Léo, Gabriel Neves, Nestor e Luciano. 5 jogadores, eu coloquei aí pela ordem de posicionamento, né, os da defesa primeiro e depois os de ataque. Então eu fico imaginando, contra o Atlético Mineiro de Hulk, os Vingadores todos, aquela maluquice toda que o São Paulo vai enfrentar, os melhores elencos do Brasil, um time que está jogando direitinho e tal, fora de casa, o São Paulo vai estar muito desfalcado, tá? Com esses 5 que eu citei, são 15 desfalques para o Rogério Ceni. A galera até botou foto brincando lá com o sub-12, sub-15, falando, ó, São Paulo escalado já contra o Atlético Mineiro. Mas de qualquer forma, hoje é um dia de alegria, porque acho que, aí eu vou perguntar para o Gabriel, o Luciano, aquele Luciano que a gente cobrava, aquele Luciano da entrega, aquele Luciano que é mais solista, né? Que toca a bola, que tá ali, brigador, tomou um cartão também, depois a gente vai comentar, mas ele estava de volta. Ele está de volta. Parece que ele está de volta. E hoje foi coroado com 2 gols, um de pênalti, que foi importante, ele que começa a jogada que acaba resultando no pênalti, como o Reinaldo não estava em campo, ele me parece ser o segundo batedor depois do Caleri ter perdido, né, o pênalti lá quando eu estava brigando na artilharia e tudo mais, e depois fez um gol na luta, na raça, na briga, na medida, aquela coisa de Luciano ali. Eu até fiquei credo, esperei para narrar o gol no Twitter, porque eu sabia se ia optar alguma coisa, porque a arbitragem, toda falta tinha cartão. Eu apareci. Eu vou perguntar se você tinha tomado cartão aí. Cartão? Nada, Dedéu. Eu nunca vi tanto cartão na vida. Eu já fiquei traumatizado do último jogo, mas enfim, o que você achou da partida? Você confirmou um pouco do que você tinha falado no pré-jogo, do que você mandou para mim por áudio? Eu ia falar que o árbitro estava fraco, mas é perda de tempo, né? Futebol brasileiro, quando a gente tiver um pouquinho de competência, aí a gente destaca, né? Porque falar que o árbitro é fraco, chover no molhado. Mas em relação ao jogo, várias coisas confirmaram, inclusive assim, o desgaste das equipes, né? Ambos jogaram na quinta-feira à noite pela Sul-Americana, ambos viajaram, o Atlético Goianiense vinha de viagem para o Ceará e para o Paraguai, né? Jogou o último jogo do Campeonato Brasileiro deles foi contra o Ceará fora, empataram, perderam para o Olímpia lá no Paraguai e mantiveram os titulares possíveis, né? Tinham, na verdade, um jogador suspenso contra o Ceará, um suspenso contra o Olímpia, e o resto do time era o possível, já que o Jorginho, que era o meio de criação deles, faz uma temporada bem razoável, se machucou no jogo de quinta-feira. Então o Atlético Goianiense e o São Paulo, no calor, o Atlético Goianiense talvez seja um pouco mais comum, mas para o São Paulo, a temperatura de hoje, eu não lembro qual foi a última vez que o São Paulo jogou nessa temperatura. Não é um calor massacrante, assim, insuportável, mas é um calor bem forte, bem forte. E aí você soma isso com a sequência de jogos que o São Paulo vem tendo, muitos jogos fora de casa, viagem, essa história toda, você tem um jogo com uma intensidade muito baixa dos dois. Tá? O Atlético Goianiense nessa sequência também, e já também pensando que vai ter que reverter, vai ser um jogo muito mais difícil para eles quinta-feira do que em teoria vai ser para o São Paulo, e o São Paulo também nessa mesma sequência e debaixo de um sol pesado. Então foi um jogo muito lento, e aí quando o jogo é muito lento, além dele ficar ruim, é muito improvável que você tenha muito espaço. E aí, porque é tudo muito lento, aí pega a bola, vira o jogo, aquela história, é muito fácil você fazer a marcação. E tanto que
o gol do São Paulo sai numa recuperação de bola no campo de ataque, uma das poucas, porque o São Paulo não estava conseguindo, nem se propôs, na verdade, a fazer uma pressão lá em cima. O jogador do Atlético Goianiense vacilou, o Patrick foi muito esperto, deu combate, tomou a bola, o Igor Gomes acionou rápido o Luciano e aí pegou um campo aberto. Esse era um dos cenários que poderiam gerar alguma coisa. E logo depois do gol, o São Paulo estava ali numa bola parada, num lance que eu acho que nem falta foi, não o pênalti, a falta que originou o pênalti. Logo depois também a bola parada, que aí joga na área e tudo mais. E aí depois do gol de empate, daqui a pouco a gente fala desses dois gols com um pouquinho mais de detalhe, o São Paulo passou a ter alguma dificuldade de marcação no meio de campo. O Chay não se movimentava, o São Paulo não conseguia acompanhar essa movimentação, o Marlon Freitas, que é bom jogador, fazia infiltrações que o São Paulo também não conseguia acompanhar as infiltrações do Marlon Freitas. O São Paulo começou a ter bastante dificuldade de controlar a bola, até o gol do 1-0, depois ali do 1-1. O São Paulo até tinha posse de bola, era o time que trabalhava melhor a bola, tentava chegar no campo de ataque, tinha essa lentidão. O Atlético Goianiense não tinha as escapadas com jogadores de velocidade que costuma ter, e o Rogério corrigiu isso muito bem no intervalo, muito bem. Coloca o Gabriel Neves, e aí a gente viu no primeiro tempo e no segundo as duas formações diferentes em relação aos três zagueiros que o São Paulo costuma ter. Ou quando é três zagueiros jogando com o Nestor e Igor alinhados, aí você tem dois jogadores atrás do Caleri, ou quando você tem um volante entre o Igor e o Nestor e a linha de defesa, e aí vira uma dupla de ataque com o Luciano e Caleri, junto com os alas por ali. Aí o Rogério ainda coloca o Reinaldo no lugar do Wellington. O Wellington realmente vem numa fase que não anda muito positivo. O Reinaldo, pelo contrário, vem bem. Hoje foi mais uma vez bem, né, nas funções dele, ajudou nas triangulações ali pelo lado do campo, sem precisar vir de trás para só atacar a profundidade. Ele tem a característica de conseguir triangular, conseguir fazer passe, conseguir construir o jogo ali a partir de uma faixa específica do campo, né? Então ele não precisa tanto de velocidade, de profundidade, é uma outra característica, são jogadores bem diferentes. Os três zagueiros, você acha que ajuda o Renan? Porque já tem um tempo que ele está recuperando, né? O que ele tem de mais fraco é essa parte defensiva, e ela fica mais... Ajuda, e no fim do jogo o São Paulo termina num 5-4-1, né? E aí ele sendo lateral, tendo o Léo ali na cobertura, cobertura direta, né? Um zagueiro pela esquerda, ajuda bastante. Esse 5-4-1, inclusive, é bem interessante o São Paulo se defender em algumas circunstâncias. Inclusive, a gente falou isso no jogo contra o Corinthians, né? Que ele não precisaria ter desfeito a linha com três zagueiros para se defender. Hoje ele termina o jogo no 5-4-1. Mas, enfim, isso à parte, o jogo em si já é muito difícil. Poucos times ali da parte de cima da tabela vão vir aqui pro jogo contra o Atlético Goianiense e vão sair com uma vitória. Pelo cenário do São Paulo, desfalques, desgaste, viagens, um adversário forte fisicamente, o que o São Paulo nem sempre se dá tão bem, os duelos individuais são mais difíceis, o Nestor não está bem, o São Paulo consegue praticamente arrancar uma vitória. E aí você olha a tabela, foi o que você citou, em termos de posição, tanto faz nesse momento, mas o São Paulo já estava descolado e já entrou nessa rodada sabendo de alguns resultados, tipo o do Fluminense, que vence o Corinthians de goleada, e pulou para o Fluminense quarto, né? Foi para quarto. O Internacional tropeçou, mas pontuou, já estava lá na frente. Atlético Paranaense vence. Assim, Flamengo e Atlético Mineiro nem entram na conta, tá? Porque para mim são times que vão terminar o campeonato na frente de São Paulo. Mas São Paulo no jogo contra o Juventude já tinha descolado um pouquinho. Ele não podia perder o jogo hoje ou empatar e continuar descolado. Vence o jogo, começa a se enfiar de volta ali no bolo, e agora vai ter o jogo contra o Atlético Mineiro, né? Mas eu gostei da... Eu tô vendo aqui, só um instantinho, eu tô vendo aqui que, na verdade, a menos que eu esteja vendo errado, na verdade eu achei que o Fluminense estava em quarto, mas em quarto está o Corinthians, a menos que eu esteja vendo... É possível, porque o Atlético Mineiro também entrou no G4, o Fluminense deve ser quinto ou sexto. Então tá Palmeiras, Atlético Paranaense na vice-liderança, Atlético Mineiro, Corinthians... Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional, Fluminense e São Paulo. Faz sentido, é isso mesmo. E o São Paulo está 2 pontos atrás desse Fluminense, que está 1 ponto atrás do Internacional, 1 ponto atrás do Corinthians. O Corinthians está 1 atrás de Atlético Mineiro e Paranaense, e eles estão 2 do Palmeiras. Assim. E agora você tem um jogo do Atlético Mineiro que já era um jogo muito complicado. Então você imagina se o São Paulo não tivesse ganhado hoje,
o caos que não seria em termos de classificação, quando você não ia começar a ficar distante do seu objetivo básico, que é ir para Libertadores. Vai ter jogo com o Atlético Mineiro, que é muito difícil falar, a gente nem vai fazer essa perspectiva agora, mas é só, né, não tem muito o que fazer. E depois você vai ter 2 confrontos diretos contra Fluminense e Internacional, em sequência. Os 2 que estão acima de São Paulo hoje, e o Flamengo está logo atrás na rabeira ali, né? O Flamengo, cedo da tarde, passa, mas esses duelos diretos aí vão ser muito importantes para o São Paulo, pelo menos se manter nesse bolo. Ele não precisa ser o sexto agora, estar em sexto, óbvio, é melhor, significa mais vitórias, confiança para o time e tudo mais, mas ele precisa não ficar distante, ele não pode em 15 rodadas, 16, um turno, tá 6 pontos, 7 pontos, aí é muita recuperação, vai começar a ser uma remada muito difícil, principalmente se o time for avançando nas outras competições. Então assim, esse é o primeiro ponto. O ponto de hoje, o grande as 2 grandes questões estão na mexida do Rogério, falamos aqui rapidamente, e numa semelhança numa coisa que eu falei muito rapidamente na live do UOL, nos 10 segundos que eu consegui ter de estabilidade de internet. Hoje não foi um bom dia ali, né, em termos de transmissão no estádio, mas compare o lance do pênalti de hoje, a jogada, o Patrick rouba a bola, o Igor Gomes aciona o Luciano com a bola. Compare o passe que o Luciano dá para o Wellington hoje e o passe que ele não dá para o Éder contra o Juventude. Dá o passe para o Wellington para o Patrick, pênalti para o São Paulo, a chance de gol era muito clara. Contra o Juventude, é a bola que vai no meio do gol, aí a gente vai discutir se o técnico mexeu certo, se fulano devia entrar por 5 minutos a mais, se o planeta estava alinhado. Assim, um passe, uma jogada. Jogada óbvia, tá? Que geraria uma chance clara de gol. Hoje ele soltou a bola. E a diferença que faz soltar a bola. Às vezes o jogo é um detalhe. De novo, ainda mais uma partida em que a intensidade está baixa, são poucos espaços, você não está conseguindo criar tanto, você não vai criar tanto, já sabe disso. Faz o simples, ajuda. Coletivamente, vamos a equipe ganhar. Aí sofre um pênalti, ele bate o pênalti. Luciano bateu o pênalti bem, fez o gol. Bem pra caramba. Nossa, que pancada. Então, assim, se ele bate mal, o goleiro pega. O goleiro foi muito bem, cara. Assim, chegou muito perto do goleiro. Eu achei que ele tivesse pegado. Com muita força. Nossa. Eu achei que ele tivesse pegado. Você estava do lado oposto, né? Exato. Você viu de mais longe possível o pênalti. Exato. Então, assim, o que era importante hoje, assim como o Juventude, assim contra o América, que o São Paulo vinha de 4 empates seguidos, a história toda, era o resultado. Hoje era muito importante o resultado, porque você sabia que dificilmente você ia ter um grande desempenho, você tem desfalque, você tem desgaste, você tem um jogo de quinta-feira, enfim, você tinha todo esse cenário. O Rogério foi bem, alguns jogadores aparentemente sentiram um pouquinho o desgaste, e aí eu falo muito do Patrick, o Caleri também parecia um pouquinho esgotado para correr em algumas bolas, aquelas que às vezes ele fica mais isolado na frente, ali para brigar com o zagueiro, às vezes ele não consegue brigar tanto com o zagueiro, especificamente hoje, tá? Leva pior, os zagueiros também são fortes, o outro volante é o Marlon Freitas, o Baralhas é chato, é mordedor, o volante que caça muito, muito, muito forte na marcação. Então o Caleri hoje não teve vida fácil, acabou ficando isolado em algumas bolas, e aí o São Paulo não consegue muitas vezes sair de trás, não consegue fazer um pivô, não consegue construir uma jogada um pouco mais de desafogo ali, né? Ou você sai tocando a bola, você vai recuperar a bola no campo de ataque, ou é bola parada, cara. Então tem pouca coisa de fato para falar hoje, porque o São Paulo entra com a escalação possível, era melhor, porque eu já imagino que o Rogério vai rodar muito elenco na quinta-feira, além dos tradicionais suspensos. Que o árbitro já fez essa escolha. Exato. Além desses jogadores, eu acho que ele vai tirar mais ainda. É que agora tem que ver, porque assim, Diego e Léo não vão jogar contra o Atlético Mineiro. Talvez joguem. Esse jogo eu acho que o Miranda tá fora de quinta-feira, porque vai ser poupado, porque vai ter que jogar depois contra o Atlético Mineiro, porque não tá suspenso, deve jogar contra o Palmeiras, então eu acho que ele vai ficar fora contra o Universidade Católica. Diego e Léo, eu acho que o Rogério não vai querer que eles fiquem 10 dias sem jogar. Exato. Então devem jogar também contra a Católica, e aí são poupados contra o Atlético Mineiro, porque são suspensos. Não vai ter essa opção.
Nestor tem essa opção porque está expulso. O Nestor então, vai ficar 10 jogos fora, 10 dias fora. O Nestor não tem essa opção de não ficar 10 jogos. Uma coisa que eu ia perguntar. O Nestor está mal, tá? O Nestor é bem preocupante a fase do Nestor, tecnicamente, e hoje também, assim, o time melhora com a entrada do Gabriel Neves, porque ele precisa marcar um pouco, não é que ele precisa marcar menos, mas ele tem uma cobertura, ele tem alguém ali dando um suporte defensivo, ele joga numa faixa um pouco mais avançada, ele não tem que cobrir um espaço tão grande do campo. O Nestor preocupa em alguns cenários, e é importante a gente lembrar que a gente não tem substituto. Então, é isso hoje. Eu estava vendo alguém perguntando, por que o Igor Gomes não sai do time? Sei lá, porque hoje o Igor Gomes não teve a mesma capacidade técnica de outros jogos, que ninguém teve. Né? Por que não tem? Por que ele não sai do time? Eu acabei nem respondendo, devia ter respondido. Simplesmente porque o São Paulo não tem um jogador com as características dele para fazer tantas funções no campo, né? Quer dizer, porque ele entrega sem a bola. O Caleri também. O Caleri consegue jogar lateral. Quando a gente ficou com 8 caras, 7 caras, ele estava cobrindo mais setores do campo, como se fosse o mapa do Hora ali. Agora você tem que conquistar a asa. O Caleri, é o que a gente fala do Caleri. O Caleri, às vezes ele não vai receber a bola, ou às vezes ele vai estar no dia infeliz, ele vai perder um gol ou outro. Mas fora isso, fora ele sair na cara do gol, fora ele dar uma assistência, bater um pênalti, ele tem o que entregar pro São Paulo, mesmo no dia que ele tá mal. No dia que ele tá tecnicamente mal, ele tá brigando com o zagueiro, ele tá enchendo o saco da marcação, ele tá ganhando bola, ele tá tirando o time de trás, tá sofrendo falta que vai desafogar a equipe, ele tem o que entregar. O Igor Gomes é a mesma coisa. O dia que ele não tá tecnicamente bem, ele tem o que entregar ao São Paulo, e hoje ele foi o melhor jogador do meio de campo. Fez uma baita partida? Não fez uma baita partida, você é o melhor jogador do meio de campo. É simples, é só por isso que ele não sai. Hoje começou jogando alinhado com o Nestor, no meio de campo. Aí entra o Gabriel Neves, ele joga numa faixa um pouquinho mais avançada, ali cobrindo um pouco menos, fazendo uma cobertura maior que o Igor Vinícius, que subia muito mais no jogo. O Igor Gomes precisava fazer essa cobertura. Isso é para complementar. Termina o jogo, quando o São Paulo faz o 5-4-1, sendo um ala pela direita. É por isso que joga. É só por isso que joga. Então, você falou do Igor Vinícius, você tinha uma preocupação do Igor Vinícius de uma função que ele poderia, não deu para escutar no pré-jogo, de uma função que ele deveria ter e que você achava que ele teria dificuldade por não ter características de fazer ali aquela ligação no ataque, alguma coisa nessa linha. Era no jogo contra o Avaí, ele deveria ter subido muito mais, porque ele era um ala. E ele não passava do meio de campo, o São Paulo não atacou pelo lado direito. E precisaria da presença do Igor Vinícius hoje pelos lados do campo, né? Porque era um time que teria a linha de 4 no meio, ia ter o Luciano pelo lado direito, ali atrás do Caleri. O Luciano tem esse movimento muito grande de sair da ponta para dentro. Se a gente não tiver o apoio do Igor Vinícius, a gente vai ficar novamente um time penso e fica muito previsível. Hoje ele subiu um pouco mais ao ataque, mas aí na hora de definir, né, aquela história. E o Igor Vinícius, assim, também não sei se é uma questão física ou não, mas também me pareceu que esgotou cedo. Tinha a bola que ele já não ia disputar, o retorno era bem lento, o fôlego ali para ele disputar a bola estava muito abaixo, não sei se ele se sentiu calor, a temperatura que a gente estou no começo do vídeo, não sei, mas estava baixo o Igor Vinícius hoje, mas assim, em termos de posicionamento, ele fez o posicionamento quando o São Paulo tinha bola, ele atacava, chegava na frente aí, Igor Vinícius. O gol que o São Paulo toma, que o juiz consegue, cara, ele conseguiu apitar antes da conclusão do lance. É fraco. Cara, eu não me lembro de ter visto um lance tão idiota assim. Ele é o árbitro, salvo engano, posso estar enganado, tá? Posso estar sendo injusto. Mas eu acho que ele é o cara do jogo contra o Ceará, quando o São Paulo brigar pelo título brasileiro, que ele dá o gol, aí dá a saída de bola e para a saída de bola. Você lembra disso daí? Eu acho que é ele, tá? Posso estar enganado, tá? Posso estar sendo muito injusto com ele e tirando o mérito, entre aspas. A quantidade de cartões que ele deu. E esse lance que a gente citou e o que ele fez no jogo, se você for injusto com ele, é o karma, é o mundo sendo justo. Tá? Mas quem quiser confira, e quem conferir, coloca aqui nos comentários, porque mais gente lê, inclusive a gente. O Gabriel vai acabar procurando isso depois que ele clica. E o que você achou do lance ali? Em si, o Diego faz um pênalti meio bom. O lance começa me pareceu, foi bem na frente onde a gente estava, me pareceu que a falta não foi falta, não o pênalti.
A origem da a falta que gerou o pênalti. Me pareceu que foi na bola. Eu não sei, tem as câmeras lá, deve ter tido 20 câmeras na transmissão, mas eu achei bem questionável a falta. E aí bate a falta, assim, o São Paulo tem um erro bem considerável de marcação. O Diego puxa o jogador, eu vi, quem me mandou foi Gabriel Baruel, que me mandou por DM, mas a internet não estava boa, eu consegui ver uma vez só o lance. Assim, me parece que o Diego puxa o jogador, só que aquele pênalti, assim, vai ter que dar 20 pênaltis pro jogo, mas tudo bem, futebol brasileiro, então, ok, você fica às vezes meio que à mercê, né, às vezes tem o empurra, puxa, não é pênalti que o cara não cai, o cara do Atlético Goianiense caiu, foi malandro, então ganhou, entre aspas, aí o pênalti na bobagem do Diego, que deixou o jogador... Não é que ele deixou sair na frente, porque às vezes a linha defensiva faz de propósito o jogador ficar impedido, mas o puxão foi meio desnecessário mesmo. Mas de qualquer forma, foi até uma vantagem, considerando que saiu o gol. O São Paulo teve a vantagem, teve a possibilidade do Jandrei defender. Infelizmente, o jogador acabou. É que se não tivesse, como saiu o gol de qualquer jeito, pelo menos o Diego não teria tomado cartão amarelo e não estaria fora do jogo contra o Atlético Mineiro. A gente não sabe, ele teria inventado um outro momento para dar cartão. Provavelmente. Porque, assim, teve faltas mais assintosas que ele não deu o cartão, porque ele já tinha dado também. Então, era um árbitro ruim, cara. Era um árbitro simplesmente ruim. E a batida de pênalti, o jogador daquela... espera o goleiro deslocar e bate fraco no meio. Né? Até alguém colocou no Twitter, eu acabei não respondendo, que o Goicoechea deu uma entrevista, né? Eu sempre espero, porque alguém acaba batendo no meio, alguém acaba batendo mal e pega. Isso é escolha, é opção, mas eu digo assim, o Valdir de Moraes fez um estudo com o Zete sobre batedores de pênalti e eles catalogavam os principais batedores, então por isso que o Zete acabava acertando tanto. E ele tinha uma fórmula para quando o jogador quando ele não tinha, né, uma informação prévia do jogador e tal, que era estatístico. Então, assim, muitos goleiros, eles tomam essa decisão de pular antes por uma questão estatística. Mais gente bate com pancada do que colocado. Então, é uma escolha. Numa decisão de pênalti, eu até entendo. Tem goleiro que escolhe outra, né? Que nem videogame, quando você está jogando para poder decisão de pênalti, você sabe que um no meio a máquina bate, né? Você fica ali, você não sabe qual. Desde quando eu era menor, você já tinha até uma questão de posicionamento corporal, né? A posição que o jogador vai para a bola muitas vezes indica estatisticamente que ele tende a bater num lado ou em outro, né? Um jogador às vezes que vai quase ali de 90 graus, costuma bater de um jeito, o cara que vai reto para a bola tende a bater cruzada, porque é mais difícil ele virar o pé, na chuva é cruzado, sempre, na chuva forte, né? Não na garoinha. Então, assim, tem um pouco disso, e aí... Sim. E aí tem essa coisa de jogador destro ter uma tendência a bater, né, cruzado. Bom, o Valdir Moraes tinha um levantamento estatístico na época que ele era treinador de goleiro do São Paulo, do Zete, naquela fase áurea e tal. O Fechando o Gol, né, que é a academia do Zete, é toda baseada na filosofia que o Valdir de Moraes, na escola que ele criou de goleiro. Mas assim, isso é opção. O Jandrei, coitado, ele sai, ele tenta voltar, caramba. Eu até achei que ia bater na perna dele, não deu. E daí São Paulo... Pode-se falar que achou aquele gol do Luciano? Pode, porque era um lateral, aí... Que o Reinaldo bateu. Se você quiser ser generoso, pode até falar que esse lateral finalmente gerou um gol, né? Mas, porque também teve aquele contra o Ceará, que também não é o lateral que gera, né? Tipo, bate o lateral, dá tudo errado, e começa uma outra jogada e sai o gol. Mas tudo bem, vamos ser bonzinho com esse lateral e falar que foi esse lateral que gerou o gol. É uma bobagem do zagueiro, né? O zagueiro meio sozinho ali, cabeceia para cima, tira o impedimento do Luciano, acho que o Luciano tá até adiantado, não sei. Tava, né? Aí dá assistência pro Luciano, o Luciano é muito feliz, né? Acerta uma meia bicicleta ali, pega em cheio na bola. O Patrick já tentou fazer isso algumas vezes, furou, então não é tão simples assim. E dá a vitória pro São Paulo. O São Paulo precisava arrancar essa vitória, mas de novo, era um jogo que estava uma intensidade baixa. O São Paulo tinha melhorado ali um pouquinho do lado esquerdo, com o Reinaldo, algumas ultrapassagens, do Nestor, Luciano vindo de trás um pouquinho, Gabriel Neves distribuindo o jogo, conseguindo empurrar Nestor e Igor para uma faixa um pouquinho mais avançada, mas assim, não conseguia criar de fato grandes oportunidades. Voltou a ter um pouquinho de volume de jogo. Gabriel Neves, ele tem aquilo, ele vai. Ele tem essa, ele tomou um cartão meio bobo ali no fim do jogo, mas ele tem dessa. Finzinho, cara, eu já tinha e vai ficar fora. Mas assim, cada dia gosto mais do Gabriel Neves. Eu acho que é um problema pro São Paulo.
É um problema bom, né? Mas é aquilo que a gente tá falando. Para você cogitar comprar o Gabriel Neves, ele precisa jogar dessa maneira. Porque você não tinha tempo de esperar o jogador se adaptar. Adaptação no futebol é muito importante, confiança é muito importante, sequência de jogo é muito importante. Só que um time na situação do São Paulo não pode simplesmente ir lá e pagar no jogador um bagulho que, não, ele vai se adaptar ainda, não, ele vai ter a sequência no que vem. Hã? Você tá no celular? Estou no celular. Depois você dá uma olhada no grupo lá. Tá, eu imagino que não seja coisa boa, mas... É boa, tá. Voo delegação. Hã? Voo da delegação. Ah, o Fábio deve estar no voo da delegação. Fotos. Muito legal. Boa. Então, assim, tudo isso é muito importante, mas o São Paulo não tem tempo. O São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo não pode apostar no cara que, não, puta, ele com sequência ele vai dar certo. Não, ele com um pouquinho mais de confiança ele vai dar certo. O cara tem que dar certo naquele ano que o São Paulo comprou para ver se vale a pena comprar. O que o Gabriel Neves estava jogando até 10 jogos atrás, não dava para o São Paulo pagar. Agora que ele começou a ter a sequência, bota uma pulga lá, vê se vale o investimento, vê se o time tem dinheiro, vê se consegue pagar os salários pelo menos de quem está lá, e aí você pensa em trazer ou não esse jogador. E eu vou te falar, eu até comentei contigo que no meio daquelas contusões eu tinha uma esperança, mas é uma esperança baseada em nada, é uma esperança. Aquela mesma quando a gente falou, você queria o Rogério voltando, você acha que daria certo? E eu discordei de você na hora, eu achei que sim, mas não estava baseado em nada. Eu achei que o Rogério poderia entregar o que ele está entregando nessa questão de brigar contra uma diretoria populista e ter esse poder para fazer isso e ainda saber se comunicar com o torcedor. Isso é uma vantagem muito grande num time bagunçado como São Paulo. Mas já o Gabriel Neves é menos do que isso, porque eu nem conhecia tanto essa qualidade dele. Eu só tinha essa coisa, que legal, o meio-campista uruguai, sabe aquela coisa da mística e tal? Então eu botei muita fé nisso. E quando eu vi ele jogando, eu falei, acho que não vai rolar. Aquele jogo do Palmeiras, cara, sei lá, foi um negócio que eu olhei e falei, de repente, já tá colocando aí, faz 2, 3 jogos depois daquilo, porque é importante também a gente não fazer o que o São Paulo sempre faz, né? O cara faz um baita jogo, renova, paga. O São Paulo não pode se dar esse luxo. Exatamente o que você está falando. Você não pode pegar um jogo do cara e, o cara detonou. Eu estou escutando um retorno meu, assim, de leve. Não sei exatamente por que você... Não, tudo bem, pode ser impressão, uma coisa aqui. Mas, assim, me preocupa demais, mas tomara que jogue, tomara que ocupe essa faixa. É um jogador com características diferentes. Você precisa ver também, Andrés Colorado, se é um outro cara também que pode vir a ganhar espaço. Como é que volta o Luan e tudo isso, né? São Paulo precisa ter de volta esses jogadores para a gente poder avaliar o trabalho do Rogério. Então eu peço para o torcedor que está assistindo a gente, tenha um pouco de paciência, entenda o momento do Rogério. Tá? São 10 desfalques que estão no departamento médico, que não é culpa do departamento médico, o departamento médico não é terrível, simplesmente foram pancadas, coisas que acontecem no futebol e que por azar aconteceram num período muito delicado, que o São Paulo está disputando Copa do Brasil com o Palmeiras, Sul-Americana, e está numa fase sensível do Campeonato Brasileiro, e tem ainda essas suspensões para enfrentar o Atlético Mineiro. A gente precisa entender que o Rogério não está sendo aquele Rogério estrategista que, esse time aqui vou jogar de um jeito, esse time vou jogar de outro, e tem que ressaltar algumas qualidades dele, que nem o Gabriel notou uma coisa muito importante, que contra o Corinthians, ele não quis ali, ele se desfez de uma linha defensiva para tentar segurar ali um resultado que era vantajoso. A gente achava que ele não precisava fazer isso, e hoje ele está se acostumando, ou criando, ou se adaptando a um sistema que talvez naquele jogo poderia ser importante e pode ser importante para os próximos. O Rogério está mostrando uma capacidade de adaptação muito grande, e essa talvez seja a principal característica dele, e de aprendizado. Ele aprende muito rápido. Ele vê uma coisa que não está funcionando. Ele era contra 3 zagueiros. Não é que ele era contra. Ele não queria muito, não se sentia à vontade. Começou a colocar, e hoje ele percebeu que é imprescindível, porque esse time, esse elenco, funciona bem assim. Com outro elenco ele pode jogar de outro jeito. Mas esse elenco funciona. Por isso também tem esperança no Marcos Guilherme. Jogadorzinho? Pode ser um jogadorzinho. O que a gente falava quando o Luciano com o Everton fazia aquela troca? A gente não esperava o Luciano que veio. Não estou falando que o Marcos Guilherme venha com o Marcos Guilherme é um jogador que tem características que o time precisa. Se ele vai conseguir entregar ou não é outra coisa. Mas pelo menos tem as características. Vamos torcer para que ele venha aplicado como é e que ele consiga fazer essas funções para o São Paulo conseguir brigar. Mas, de novo,
São Paulo é um time brigador. Eu escrevi um texto lá no canal falando sobre o Jandrei. O Jandrei é um goleiro brigador. Não é para ficar comparando com o Cássio, com o Everton. Não é isso ainda, não é. Deixa o cara jogar. O São Paulo também não é o São Paulo que está no nível dos rivais. Não está. Está ali brigando. Só que briga com rivais. Hoje a gente joga clássico de igual a igual. Joga com o Palmeiras, a gente desfalcado de igual para igual. Não é fácil. Não é fácil. Poucos times conseguem. Né? É isso. Tem mais alguma coisa que você queria? Não, acho que apenas boas lições de mexidas do Rogério, né? É bom deixar registrado, porque quando ele faz uma mexida que não agrada muita gente, o mundo cai, então é bom registrar também que ele mexe, não foi só hoje não, tá? Que ele mexe bem, terminar o jogo no 5-4-1, que de repente pode ser importante para um eventual jogo contra o Palmeiras, talvez seja interessante, talvez ele utilize contra o Atlético Mineiro mais cedo, porque vai ser um jogo, né? Esse jogo contra o Atlético Mineiro vai ser muito complicado. Só se, sei lá, o Atlético Mineiro também quiser poupar, porque vai ter o Emelec, aí depois vai ter o Flamengo nas Libertadores e Copa do Brasil. Se o Emelec conseguir pelo menos dar uma complicadinha, né, contra eles, eu acho muito difícil, porque tecnicamente a diferença é brutal, mas pelo menos complicar um pouquinho, para depois eles vão ter o Flamengo também está evoluindo, então eles vão ter que pensar um pouquinho e falar, tira uns caras aqui contra o São Paulo, de repente tira o Hulk, tira um outro jogador. Então, algumas coisas assim, mas teria que tirar bastante gente, né? Porque o São Paulo é um time em reserva, como se abrisse mão desse jogo. Essa quantidade de desfalque do São Paulo, talvez o Colorado, o Nicão e o Thales sejam pelo menos relacionados, mas aí o São Paulo tem que ver como é que eles vão treinar essa semana, e vale pelo resultado. São Paulo volta pro bolo, se conseguir um resultado, um empate, né? Acho que todo mundo assinaria um empate com o Atlético Mineiro no Mineirão nessas circunstâncias, quase que circunstâncias normais, já daria para fazer, e aí vai ter, além do jogo contra a Católica já na quinta-feira, do jogo contra o Palmeiras logo depois do jogo contra o Atlético, confrontos diretos. O Campeonato Brasileiro vai ser uma sequência aí bem complicada e bem importante para o São Paulo de novo, jogos quarta domingo ou quinta, que seja, todos valendo muito, né? E aí eu acho que o São Paulo vai precisar. É terrível, do Palmeiras, porque é uma decisão. São Paulo tem uma vantagem muito pequena, e o Palmeiras é o Palmeiras, né? Eu acho que a ideia vai ser tirar alguns jogadores do jogo contra a Católica, além do suspenso. A gente já falou isso aqui, mas não vai ter escolha, vai ter que fazer isso, para que eles possam jogar essa sequência que a gente falou agora. Tá. Terça é terça mesmo? A live de terça vai ser na terça? Tem alguma coisa? Pode ser. Então, provavelmente seja isso. Se mudar também a gente avisa, mas por enquanto é isso. Não, a gente tinha falado que essa era a quarta, né? Porque deu certo da outra semana, e contra o Palmeiras é terça, não é isso? Pode ser, né? Melhor, né? Deixa eu ver, peraí, mas quarta não é dia 7, não, né? Não. Quarta é dia 7, então não. Quarta dia 7. Você não. Tem. Não, quarta dia 6, não dá. Tem que ser na terça mesmo. Isso, dia 6. Então tá bom, dia 7 é o jogo, no caso, exatamente. Tá bom? Vai lascar tudo. É isso? Então tudo bem. Beleza. Então a gente vai ficando por aqui. Desejo boa viagem para você. Não vai ser tão boa quanto a galera que foi contigo nessa jornada, porque é uma galera que tá assim. Olha, Catarina, essa menina tá 5 estrelas, hein? Tá louco. Primeiro jogo de visitante, cara. Um pedaço do vídeo especial aqui. Um beijo especial para ela, que teve momentos bons. Depois olha aí as fotos. Tá bom? É isso. Vou dar uma olhada. Um abração para todo mundo. E vamos, São Paulo.